Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Aqui de novo, Pastor Gedeon Júnior, e hoje é um dia muito difícil. Nós estamos nos despedindo de um dos livros mais bonitos da Palavra de Deus. Estamos hoje com esse estudo dizendo tchau à querida escrita do livro de Ruth. E hoje nós queremos parar e pensar nos últimos assuntos concernentes a esse livro. Eu vejo aqui dois últimos pontos fantásticos: a questão da pessoa e do caráter de Deus e a questão da possibilidade da existência dos dias difíceis para o povo de Deus. Vamos pensar sobre isso? Muito bem, aqui Pastor Gedeon Júnior, uma alegria estar com você. Agradeço a Deus pela alegria de compartilhar a palavra dele. Agradeço a você a fidalguia de sua atenção. Agradeço a minha pastora presidente pela honra que me concede de estarmos juntos hoje aqui, trabalhando na seara do Senhor e ao ministério, pela confiança depositada a todo este projeto. Vamos lá. Teologia em Ruth. Sim, vamos estudar um pouquinho da pessoa e do caráter de Deus e da questão dos dias difíceis na vida humana, principalmente na vida daqueles que temem ao Senhor. O livro de Ruth é um livro muito bonito. Quando a gente olha para Ruth, a gente vê, em primeiro lugar, no tocante a Deus, a sua soberania. Sim, a sua soberania. O princípio da soberania, ou seja, o princípio de que Deus domina todas as coisas, controla todas as coisas, ele simplesmente é visto, página a página, linha a linha, letra a letra, vírgula a vírgula nesse livro. Se você parar e pensar, você vê o Senhor controlando de forma maravilhosa todos os acontecimentos e visando, obviamente, o bem e a felicidade dessa linda família que é destacada aqui no livro de Ruth. Engraçado que aqui no livro de Ruth você não tem atitudes soberanas e fantásticas, como nós já vimos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e principalmente Josué. Aqui você não tem com um mar sendo aberto. Sim, se lembra do mar vermelho sendo aberto e o povo passando com os pés absolutamente enxutos. Aqui você não tem água brotando da rocha. Aqui você não tem maná caindo todo dia dos céus. Aqui você não tem sonhos como o de Jacó, como dos grandes patriarcas. Aqui você não tem declarações proféticas fantásticas e nem aparições. Se lembra que Jesus aparecia de vez em quando para o patriarca Abraão? Aqui você não tem. Aqui você não tem atos milagrosos, diretos e objetivamente ocorrendo todo dia. Mas aqui você tem a presença silenciosa, maravilhosa, invisível e graciosa de Deus em cada um dos capítulos. Incrível, não é? Incrível como Deus aqui, ele não abre um mar para que Noemi e Ruth passem a seco pelo mar. Deus não faz cair dos céus maná. Deus não simplesmente faz de uma rocha brotar água. Deus não dá sonhos, nem para Noemi, nem para Ruth. Deus não se apresenta diretamente como o Senhor Todo-Poderoso que vai proteger Noemi e Ruth. Não, não há nada disso aqui. Mas a mão invisível de Deus guia aquelas duas meninas. A voz silenciosa dirige os corações e a graça do Senhor se vê de forma fantástica. É ou não é uma preciosa lição?
É sério, tem gente que vive buscando milagres, vive buscando maravilhas, vive buscando manifestações fantásticas de Deus e não há problema nenhum em se buscar isso. Você está entendendo? Deus é Deus. Se Deus quiser aparecer para você, Ele aparece. Se Deus quiser fazer descer comida do céu para você, Ele vai fazer. Se Deus quiser abrir mar, Ele vai. Se Deus quiser dar sonhos, Ele vai. Agora, o fato de nada disso acontecer não indica que a mão dele não esteja com você. Não indica que ele não exista. Não indica que ele simplesmente não está ao seu lado. Deus está conduzindo todas as coisas, mesmo após o erro de Elimeleque e o erro de sua esposa Noemi. Ele graciosamente conduz todas as coisas para que ao final aquela velha senhora volte a rir e tenha vida e tenha esperança. Irmãos, o Senhor não brincou quando ele disse que o nome dele era Emanuel, Deus conosco. Irmãos, independente de ver ou não, de notar milagres ou não, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Parabéns aos amados irmãos que conseguem ver anjos subindo e descendo. Parabéns aos irmãos que Deus dá a graça de simplesmente ver uma escada e a glória de Deus se manifestando. Parabéns aos irmãos que simplesmente ao entrarem na casa do Senhor, veem o Senhor num alto e sublime trono, dominando todas as coisas. Parabéns àqueles a quem o Senhor dá sonhos, a quem o Senhor usa maravilhosamente, com milagres, com prodígios, com maravilhas, com bênçãos inefáveis. Parabéns. Agora, se você é um crente root, sim, um crente root. Quem é o crente root? É aquele que nunca viu o mar se abrir. Inclusive, às vezes nem conhece essa história, porque vem de uma outra religião. O crente root é aquele que simplesmente nunca viu o maná cair dos céus. O crente root não viu a água da rocha brotar. O crente root, ele ao contrário, ele vai conhecendo com calma as maravilhas de Deus e ele não precisa de nenhum milagre de Deus para saber que Deus existe. Ele não precisa de nenhuma manifestação fantástica de Deus para saber que Deus é bom e é misericordioso. Ele escuta falar, ele entende o Evangelho, ele crê no Evangelho e a vida dele é feliz, vivendo uma vida correta e digna e abençoada. Veja bem, quando a Bíblia diz que Ruth concebeu e deu à luz a um menino chamado Obed, ninguém sabe ao certo se ela era ou não estéril. Então, a vida vivida na fé, ela pode ser uma vida que escuta falar dos grandes milagres de Deus, escuta falar da grande graça de Deus e se alegra nisso e crê no Senhor Deus. E crê no Senhor Deus. Bota uma coisa no coração. Você pode ser uma crente Ruth, que talvez não tenha visto nunca uma grande e fantástica manifestação de Deus na sua vida, mas que crê que todo dia o Senhor te guia, crê que todo dia o Senhor está contigo, crê que todo dia será um dia bom de trabalho, um dia bom de produção, um dia bom de alegria. E por isso você é alguém fiel, alguém maravilhoso, alguém bondoso, alguém absolutamente também que vive na presença de Deus. E escute, pode ficar tranquilo, que se houver a necessidade de um milagre pessoal, ele vai fazer. Porque se Ruth era estéril, então Deus abriu a madre e Deus deu filhos a Ruth. A vida espiritual, irmãos, ela muitas vezes não é uma vida em que
todo dia a gente está vendo grandes atos fantásticos da parte de Deus. A vida espiritual é uma vida em que todo dia a gente está ouvindo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no coração e vivendo de forma digna para com o Senhor Deus. Gente, o testemunho dessa menina é uma coisa muito grande. As mulheres de Israel disseram: Noemi, Ruth é melhor para ti do que 7 filhos e ela te ama. Gente, que coisa fantástica. Não é pelo fato de eu não estar vendo tudo que Deus está fazendo por mim, que Ele nada por mim está fazendo. Você compreende? Ele é Deus que me acorda todo dia com beijos de amor. Sério, pastor, sério. Não só a mim, como você. Ou você acha, o que é o sol? O sol que possibilita a vida, que possibilita a produção, que possibilita o acordar, que possibilita a oxigenação, que possibilita o crescimento de lavouras, o crescimento de plantação, é um beijo de Deus na nossa face todo dia, dizendo: eu te amo, bom dia. E aí a gente acorda, a gente vai, a gente come. A gente nem percebe que a gente só come porque Deus colocou ali o alimento. Deus nos deu força para ganhar o pão de cada dia. E Deus trouxe a nós a misericórdia de nos amparar todos os dias. Há dias que temos pão com Nutella. Tem dia que não tem pão com Nutella, é pão com manteiga mesmo. E tem dia que é pão um pouco mais velho, e a gente ainda disfarça e frita e faz torrada, e louvado seja o nome do Senhor, porque nada nos tem faltado. E aí depois Ele nos dá força, porque sem Ele nem respiraremos. Aí Ele abençoa o nosso corpo com força, e a gente sai, a gente trabalha, a gente ganha o pão de cada dia, e a gente volta ainda vivo para casa, a gente volta com saúde para casa. E até nos momentos de doença Ele ainda possibilita mecanismos de cura. E aí a gente diz que Deus não existe porque não está vendo grandes feitos se abrirem, não está vendo grandes fatos ocorrerem. Gente, Ruth é uma das mais sérias cristãs que eu já vi em toda a minha vida. E talvez o único milagre que ela tenha visto de Deus na presença dela tenha sido, talvez, a gravidez. Interessante, né? Interessante porque, ao contrário das mulheres que viram o mar se abrir, das mulheres que viram água jorrar da pedra, das mulheres que viram o pão cair dos céus. Interessante, porque você acha que era só os homens na época de Êxodo que ficavam reclamando e murmurando? Meu amigo, a mulherada também devia descer a língua. E Deus teve misericórdia. Gente, que diferença de nível. A gente tem que ser crente Ruth. Até porque nós não éramos judeus. Estávamos longe do caminho do Senhor e ainda bem que eles recusaram o Messias e nós entramos na família de Deus. E a gente, se Ele nos permitir ver grandes milagres, então louvado seja o nome dEle. Não me venha com teologia dizendo, que essa história de milagre, essa história... Não. A gente é pentecostal e a gente tem que se acostumar a ver milagres sim. Ver graça, ver bênção, ver glória, ver misericórdia. Mas se a gente em algum momento da nossa vida não conseguir ver, enxergar grandes fenômenos, Ele ainda está conosco e Ele ainda merece nossa adoração, nossa glorificação. Segundo lugar, veja como Deus é misericordioso. Deus, sinceramente, Deus é fantástico. Deus
ele age de maneira improvável, em situações improváveis, em momentos improváveis, para nos trazer a noção de que todas as coisas concorrem para o bem. Para o bem. Literalmente todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, a sua vida está nas mãos de Deus. Você, quando entregou sua vida ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus passou a cuidar pessoalmente de você. O que você tem que fazer é só viver na presença dEle, e colocar a palavra dEle no coração, para guardar, para não pecar, e viver, e acreditar que até nos piores momentos Ele está com você, te preservando. Te preservando. Então, o livro de Ruth é um livro fantástico, é um livro extraordinário, é um livro maravilhoso. Ele nos traz esperança. Esperança. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, que estão passando em um momento difícil, aguarde. Lá na frente, você vai ver tudo que Deus está fazendo. É aquilo que Cristo falou. O que hoje Ele fazia, a gente não entende, mas lá na frente compreenderemos e o nome dEle será louvado. Então, quando a gente pensa nos males que chegam à nossa vida, a gente tem que entender e pensar: Senhor, essa situação que estamos vivendo, ela foi desencadeada por algum erro meu? Se foi desencadeada por um erro meu, então faz o que Tiago ensina. O que Tiago ensina, pastor? Lá no capítulo 1 ele diz, olha, tem erros que trazem consequências. Se arrependa, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Agora, tem dificuldades que vêm na vida da gente que a gente não sabe por quê. E aí, nesse momento, é Deus que está nos abençoando. Ele está trazendo a nós o que ainda nós não temos e precisamos para viver. Sim, Deus às vezes permite que problemas cheguem a nós para que a nossa fé possa ser provada. E uma vez aprovada, ela reluza como ouro fantástico. Então, seja porque erramos, ou seja, porque não erramos, tudo que vem à nossa vida é bênção da parte do Senhor, e nós cremos no Senhor das bênçãos. Meu amado irmão, vamos ser francos. Ruth é lindo, né? Agora, vou ser mais franco ainda. Na próxima semana, segunda-feira, a gente começa 1 Samuel. E olha, se Ruth é fantástica, 1 Samuel é indescritível. Não, pastor, como é que pode ser indescritível? Um livro cheio de sangue, de problemas, de erro ministerial, Eli e seus filhos, tudo errado, e a arca é roubada, e Filisteu toma conta. Como é que isso pode ser lindo? Então aguarde, porque vem muita coisa boa agora em 1 Samuel. E vamos juntos, seguindo a Jesus, porque não há nada melhor. Lembre-se, a palavra de Deus é maravilhosa. E como o salmista no Salmo 119, disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. O salmista também no Salmo 119 diz, lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Luz para a minha vida, para os meus caminhos, para os meus discernimentos, é a tua palavra. Então, continue conosco. Que o Senhor te abençoe. Um maravilhoso final de semana. E louvado seja o nome de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Um beijo e a paz do Senhor.